Para que esse conjunto aí formado pelos vetores U e V, eles formem uma base do espaço vetorial, nós temos que confirmar que esses dois vetores geram o espaço todo e que eles formam um conjunto linearmente independente, ou seja, que nenhum é combinação linear do outro. Vamos verificar no primeiro momento, esses dois vetores geram o espaço dos vetores bidimensionais. Então, por exemplo, seja AB um vetor genérico de V2. Nós vamos verificar se esse AB é a combinação linear do U e do V. Ou seja, nós temos que calcular os valores de alfa e beta, tais que o alfa vezes o U, mais o beta vezes o V, resulte em AB. Fazendo os cálculos, ou seja, multiplicando o número real pelas componentes, nós teremos 1 vezes alfa dá alfa, 7 vezes alfa, 7 alfa, mais 1 vezes beta dá beta, 9 vezes beta, 9 beta. E isso tem que ser igual a AB. Calculando essa soma, nós teremos alfa mais beta na primeira coordenada e 7 alfa mais 9 beta na segunda coordenada. E isso tem que ser igual a AB. Agora nós temos uma igualdade de vetores. Nós podemos igualar a primeira componente da esquerda com a primeira componente da direita e a segunda componente da esquerda com a segunda componente da direita. Isso daí vai gerar um sistema de equações lineares. Que sistema é esse? Vamos nessa. Vou começar aqui da segunda componente. 7 alfa mais 9 beta igual a B. A primeira componente aqui, alfa mais beta, tem que ser igual a A. Para resolver esse sistema, nós podemos multiplicar a segunda equação por menos 7 e somar as duas. Vamos fazer isso? Então vamos multiplicar a segunda por menos 7 e somar as duas. Sendo assim, a gente vai ter outro sistema de equações lineares, de modo que a primeira equação não muda em relação ao sistema anterior, e a segunda vai ser menos 7 alfa menos 7 beta igual a menos 7a. Agora a gente pode somar. 7 alfa menos 7 alfa, 0. 9 beta menos 7 beta vai resultar em 2 beta. E nós teremos esse valor igual a B menos 7A. Dividindo os dois lados dessa equação por 2, nós teremos beta igual a B menos 7A dividido por 2. Para calcular o valor do alfa, a gente pode usar aqui embaixo aquela segunda equação. Substituir o beta por B menos 7A sobre 2 e fazer os cálculos. Ou simplesmente considerar que o alfa é A menos beta. Bom, se eu subtrair o beta dos dois lados dessa equação, o alfa é A menos beta. Vamos fazer aqui o cálculo direto então. O alfa é igual a A menos o beta, que é B menos 7A sobre 2. Calculando o mínimo múltiplo comum, nós teremos 2. 2 dividido por 1, 2 vezes A, 2A. 2 dividido por 2 dá 1. Menos o B. E ainda, fazendo o jogo de sinal aqui, mais 7A. Tudo isso dividido por 2. E nós temos aqui o alfa igual a 2A mais 7A, 9A. 9A menos B sobre 2. Pronto. Isso daqui significa que existem alfa e beta, tais que esse vetor dado aqui, genérico de V2 a B, é igual justamente este alfa vezes 1, 7, mais este beta vezes 1, 9. Se você calcular
9A menos B sobre 2 vezes 1, 7, mais B menos 7A sobre 2 vezes 1, 9, você vai obter AB. Vamos fazer o teste para conferir esses cálculos? Alfa vezes U mais beta vezes V é a mesma coisa que 9A menos B sobre 2 vezes o U, que vale 1, 7, mais o beta, que é B menos 7A sobre 2 vezes 1, 9. Isso daí tem que ser igual a... Vamos fazer o cálculo agora. 9A menos B sobre 2 vezes 1. Eu vou somar com B menos 7A sobre 2 vezes 1, que são as primeiras componentes do vetor soma. Então vamos escrever aqui 9A menos B sobre 2 mais B menos 7A sobre 2. E na segunda componente nós vamos multiplicar e já vamos fazer a soma. 7 vezes 9A menos B sobre 2 mais 9 vezes B menos 7A sobre 2. Esse é o vetor soma. Vamos simplificar os cálculos agora. 9A menos B mais B menos 7A vai resultar em 2A. B menos B vai zerar sobre 2. Nós fizemos esse cálculo direto no numerador porque os denominadores eram os mesmos. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na segunda coordenada. O 7 vai multiplicar 9A. Então você vai ter 63A mais 9 vezes menos 7A, que resulta em menos 63A. Opa, 63A menos 63A, nós vamos ter um anulamento dos valores que estão relacionados ao A. No que diz respeito ao B, o 7 vai multiplicar menos B. E na segunda parcela, o 9 vai multiplicar o B. Menos 7B mais 9B vai resultar em 2B. E nós teremos 2B sobre 2. Resumindo, 2A sobre 2 resulta em A e 2B sobre 2 em B. Portanto, nós obtivemos o vetor genérico AB e nossos cálculos estão corretos. Tudo que nós conseguimos fazer até agora é mostrar que todos os vetores do plano são combinações lineares de U e de V, ou seja, que U e V geram o espaço vetorial bidimensional. A gente indica isso com esses colchetes. Bom, mas agora falta mostrar que eles são linearmente independentes. Para esse caso de duas dimensões, existe uma regra prática. No entanto, vamos abordar um critério mais geral, que seria considerar um número real alfa vezes o vetor U mais um número real beta vezes V igual ao vetor nulo. Se isso daqui acontecer apenas para os valores de alfa e beta sendo zero, então os nossos dois vetores eles formam um conjunto linearmente independente. Caso contrário, seria ou será linearmente dependente. Para vetores bidimensionais, basta você notar que eles têm direções diferentes. Mas vamos fazer o cálculo aqui. Alfa vezes 1, 7, que é o vetor U, mais beta vezes o 1, 9, que é o vetor V, tem que ser igual ao vetor nulo, que é 0, 0. Multiplicando alfa vezes 1, dá alfa, mais alfa vezes 7, 7 alfa. A segunda parcela é formada por beta vezes 1, beta, mais 9 beta. E essa soma tem que ser igual ao vetor nulo. Agora, realizando a soma aqui do lado esquerdo, alfa mais beta na primeira coordenada e 7 alfa mais 9 beta na segunda tem que ser igual a 0, 0. Opa, isso daí vai gerar uma equação, um sistema de equações lineares para a gente, em que alfa mais beta tem que ser 0 e ainda 7 alfa mais 9 beta tem que ser 0. Vamos abordar a situação da seguinte maneira.
Vamos multiplicar a segunda equação por menos 7 e somar com a primeira. Mantendo a primeira equação, 7α mais 9β igual a 0. E na segunda, multiplicando por menos 7α mais menos 7β, que dá menos 7β, igual a 0. Vamos somar. 7α menos 7α, ocorre anulamento, e nós teremos 9β menos 7β, que resulta em 2β. Isso é igual a 0 mais 0, que é 0. Ora, para que valor de beta, 2β, 2 vezes beta é igual a 0. Isso só vai ocorrer quando beta for 0. Agora, para calcular o valor de alfa, basta a gente considerar a segunda equação, substituir o valor de beta por 0 e fazer os cálculos. Teremos então alfa mais 0 igual a 0 e, portanto, alfa igual a 0. Essa daí é a única solução para esse sistema de equações lineares. Em outras palavras, apenas para os valores alfa e beta iguais a 0, nós teremos satisfeita aquela equação vetorial, alfa vezes u mais beta vezes v igual ao vetor nulo. Portanto, esse conjunto formado pelos dois vetores u e v é linearmente independente. Ou simplesmente LI. Com isso, nós temos uma situação em que nós já tínhamos provado que o IV gera o espaço dos vetores bidimensionais. E agora que eles formam um conjunto linearmente independente, ou seja, que um não é combinação linear do outro, ou um não é múltiplo do outro, nesse caso bidimensional, então nós podemos concluir que o conjunto B, formado pelos vetores U e V, formam uma base para o espaço vetorial bidimensional.